hoje eu vou fazer uma autorização pessoal. Na realidade, eu vou meio que colocar em duas partes. A primeira parte é entre uma surpresa e uma coisa que eu acho bonita, que eu gosto disso, gosto e sonhei muitos anos com isso aí. Então, primeiro eu vou contar essa história e depois eu volto para o Alzheimer. E hoje eu vou apresentar gente de Alzheimer famoso e com a obra deles, enfim, para vocês verem o que significa a tal da doença quando peguem alguém especificamente. Mas, em relação à situação, aqui na frente e aqui do meu lado, vocês têm livros. Não dá para dizer que é livro de bolso, não dá para dizer que é livro comum. Na realidade, são livros bem concentrados. E este primeiro aqui chama-se Problemas de Mulher, com pontos de interrogação, pontos de exclamação. E esse aqui chama-se Você Conhece Seu Filho, pontos de exclamação, pontos de interrogação. Bom, por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Na virada do século, ali por 1999, 2000, 2001, eu decidi escrever como é que na minha cabeça, como médica, aquela coisa toda, estava o mundo naquela época. Bom, qual era a ideia? Em primeiro lugar, o nome da coleção, eu botei o nome de Teoria com Y e Prática com K, porque a teoria já era uma encrenca, a prática era mais complicada ainda. E, além da teoria e prática, um monte de interrogação e um monte de pontinhos de exclamação. Bom, e aí, este aqui foi o primeiro livro, chamado Problemas de Mulher. Bom, aqui eu coloquei muitas coisas da mulher na época, só existem detalhes. Por exemplo, quando chegou no GLS, na virada do século, toda essa questão de diferenciações sexuais, aquela coisa toda, era muito verde, vamos dizer ainda. Não, a gente não tinha como colocar de uma maneira clara. Então, aqui nesse livro aqui, todos eles, aliás, desculpe, todos eles são meus comentários não finais. Meus comentários não finais, porque aí a minha ideia era o seguinte: se eu aguentasse, eu estava com 50, se eu aguentasse até os 70 e poucos, e claro, não tendo qualquer probleminha daqueles tipo Alzheimer, que eu iria rever, recapitular e ver como é que estaria no momento a evolução. Bom, nesse aqui então, no Problemas de Mulher, não tem o GLS, mas tem, digamos assim, os problemas que tem naquela época que até hoje persistem. Então, se vocês forem olhar, qualquer mulher, qualquer moça, basicamente a vida feminina está aqui e com o detalhe dos últimos 20 e tantos anos que não estaria aqui. Bom, qual é a vantagem desse livro aqui? Primeiro, é uma recapitulação de várias coisas sobre o nosso desenvolvimento. Segundo, aqui na capa, eu tenho aquela velha mania, que eu nunca vou perder, graças a Deus, de pintura, escultura, enfim. Eu sou rato de museu, por assim dizer, e aqui está a Frida Kahlo. Dentro do livro, quando aparecem os capítulos, essa coisa toda, existem fotografias, no caso, imagens da obra da Frida Kahlo e, além da obra da Frida Kahlo, detalhes a respeito das coisas que ela fazia, enfim, da Frida Kahlo de uma forma geral. Por que eu escolhi a Frida Kahlo? Em primeiro lugar, porque eu sou absolutamente fã dela. Em segundo lugar, porque ela foi uma mulher que teve problemas de mulher. Então, quando começa o livro, existe uma biografia da Frida Kahlo, existe toda uma situação onde eu coloco as coisas que eu falo no livro, as coisas que se comentava normalmente na virada do século e, principalmente, um detalhe que eu gosto, eu acho, eu escrevo de uma maneira totalmente Fátima. Quando eu escrevo, eu não escrevo aquele literal, uma linha atrás da outra. Se por eventualidade eu achar que alguma coisa merece ser assinalada, eu já assinalo, em vez de fazer como as pessoas normalmente fazem no livro comum que compram, eu já assinalo, coloco negrito, coloco flechas. Por exemplo, aqui, nessa parte aqui, tem a parte da Frida Kahlo, aí tem, digamos, a questão da alterações da origem psicossomática na obstetrícia. Aí tem a gravidez. Onde tem a gravidez, eu coloco,
Aí eu coloco as várias maneiras que as pessoas, durante os anos que eu já tinha trabalhado, me transmitiram que poderia ser uma gravidez. Então, esse livro, a minha ideia era que quando chegasse essa época, eu iria reiniciar ou refazer uma nova edição, aquela coisa toda. Bom, aí o mundo evoluiu e nós chegamos a esse mundo tecnológico que nós temos agora, e aí a coisa ficou um pouco melhor, tanto para mim quanto para os outros. Primeiro, esses livros aqui é para fazer uma revisão, realmente uma revisão, como eu coloquei aqui, dos problemas de mulher. Em segundo lugar, eles vão estar em e-book, gratuitos, no meu site, que depois eu vou colocar o site, que agora eu também tenho site, estou ficando fina, depois de velha, né? Eu tenho o site. E a questão do que eu quero. Além de escrever isto, vai ter espaço, segundo a orientação é a palavra espaço, onde as pessoas vão poder complementar o que falta no livro, o que critica no livro. Basicamente, eu sei que vai ser colocado o que está faltando nesses livros aí. Então, esse primeiro, Problemas de Mulher, ele já está no site, e a questão que eu coloquei era da Frida Kahlo. Agora, esse aqui, hoje eu tive a notícia que ele também vai estar no site, e aqui é Você Conhece Seu Filho? Quando eu escrevi isso aqui, vinha uma criança autista a cada 3, 4, 5 meses, e durante uma época eu acompanhava 3 ou 4 autistas num ano. Agora, a quantidade de crianças autistas é 3, 4, mas aí não é 3, 4 por ano, vem no mês, isso aí está aumentando de uma certa forma. Bom, aí aqui nesse livro eu descrevo, Você Conhece Seu Filho? Eu descrevo as pessoas daquela época. Ali eu coloco o autista, normalmente o filho gay, todas essas situações que aconteciam na época, mas como eu coloquei para vocês, hoje em dia isso está bem mais complexo, tem que ser complementado, e aí a capa do livro. Bom, eu não vou depois citar todos os livros, porque vocês vão ver no site, mas este livro aqui, depois vai ser ampliado no vídeo. Existe uma família, e esse aqui é um quadro do Degas, um pintor francês famoso, e se vocês olharem com detalhe as 4 pessoas, são duas crianças, o pai e a mãe, e nenhum deles olha para a mesma direção. Posteriormente, os 4 se suicidaram, ou seja, cada um com os seus dramas, não foi um suicídio familiar, um suicídio individual da família. Então, e se você conhece seu filho, às vezes, e não poucas vezes, já vieram aqui no consultório e me perguntando da seguinte maneira: como é que o meu filho se suicidou? Ou seja, deve ser uma situação extremamente incrível para se vivenciar. Por exemplo, eu tenho um filho. Se esse filho ele se suicidasse, eu seria, sei lá, que martírio que eu teria. E realmente as mães sofrem, as que conversaram comigo, a maioria delas, elas vêm em função de um martírio. Então, este livro aqui também vai para ser colocado. E aí, aqui eu gostaria então que vocês colocassem. Se tem mães com problemas, enfim, coloquem a opinião de vocês, porque isso é uma maneira de eu complementar e posteriormente, bom, aí posteriormente eu tenho uma outra ideia, mas essa eu vou deixar lá para frente, porque senão eu vou querer fazer 100 anos daqui a pouco e vai ficar feio, né? Imagina eu com 100 anos escrevendo livros. Mas de qualquer forma, aqui os livros todos estão aqui nessa mesa, e a ideia é que eles sejam publicados, como eu coloquei, que vocês façam considerações, e eu também vou fazer considerações e responder se alguém fizer perguntas, enfim, se houver um diálogo. Isso é novo para mim, entrar nesse âmbito da informática, mas de toda forma eu acho que vale a pena, porque o nome da coleção do livro, como eu coloquei, é Teoria com Y e Prática com K. É que a teoria e a prática é complexa, e tem livros aqui, por exemplo, tem um que diz assim: gente que você deveria conhecer e gente que você não deveria conhecer. Isso aí, eu me lembro quando eu publiquei, esgotou rápido, foram umas 3, 4 edições, esgotou rapidamente. Por que eu estaria colocando
quem deveria, e aí o que deveria todo mundo achou interessante. O que não deveria, por que que eu tinha colocado aquilo? Bom, tá aí então o motivo. Então, isso aqui seria a primeira colocação, e eu tenho aqui de uma maneira bem simples, o site agora, o bonito é que tem que saber, é doutorafatimadeitos.com.br, porque essas coisas informáticas eu ainda estou no primário, não no jardim da infância. E a questão disso aí, tem as redes sociais também, e a questão do site, então, e os livros, mais uma vez eu coloco, é gratuita, porque a questão do livro, eu não queria ganhar dinheiro com o livro, senão eu teria feito coisas diferentes. O que eu queria era deixar escrito o que eu pensava, para ver, depois fazer isso que eu disse, a comparação. O quê? Será que o mundo ficou pior ou o mundo ficou melhor? Bom, para falar a verdade para vocês, eu diria que tem momentos que eu fico meio preocupada, parece que a coisa está ficando mais complicada. Mas, em todo caso, está aí a virada da década e do século, e vocês, então, se fizerem a gentileza, vão me ajudar a fazer algumas equações. Então, isso aí seria a primeira parte.